Salve, salve nação rubro-negra, Jesus com vocês mais uma vez, iniciando mais um episódio do seu podcast Mengão em Foco. Muito obrigado a você pela audiência em todo o Brasil e por que não em todo o mundo. Como falei anteriormente no episódio anterior, estamos de volta após um longo período distante, estamos aqui de volta para trazer informações, bate-papo, conversa sobre o Mengão Queridão. E hoje eu quero falar sobre a vitória do Flamengo em cima do Cuiabá, na Arena Pantanal, e também o que está acontecendo aí de mais importante dentro do futebol do Mengão Queridão, que volta a campo na terça-feira para o Campeonato Brasileiro para enfrentar a equipe do Fortaleza. Vamos que vamos agora falar sobre o Mengão Queridão. É isso aí, nação rubro-negra. Primeiramente, quero agradecer você pela sua audiência, todo o Brasil, no mundo. Muito obrigado. E convidar você a inscrever-se no canal, caso acompanhe a gente através do YouTube. Ou também você seguir o nosso podcast na sua plataforma, seja ela qual for, no Spotify, enfim, onde você estiver ouvindo a gente. Principalmente no Spotify, que geralmente é onde tem nossa maior audiência. Peço que você siga o nosso podcast, que você favorite nosso podcast. Não deixe de avaliar também nosso podcast, para que a gente venha alcançar muito mais pessoas, além de compartilhar também com amigo ou amiga que é torcedor do Mengão Queridão. Aqui quem fala é Jesus Mar, pode chamar de Jesus, falando de Mengão Queridão para você, amigo e amiga, torcedor do Flamengo. Muito bem, pessoal, o Flamengo venceu mais um jogo. Para variar, né, Mengão Queridão venceu um jogo em cima do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal, um jogo que foi assim, um jogo que mostrou mais uma vez uma coisa que tem sido diferencial da equipe do Flamengo em relação aos anos anteriores. Uma equipe do Flamengo que nas últimas rodadas do Brasileirão, já com título na mão, conquistado, que foi o título da Copa do Brasil, continua na pegada, continua em alta intensidade. Inclusive foi algo que o Felipe Luiz deixou claro na entrevista coletiva, que ele não vai permitir que os jogadores relaxem, que eles fiquem como se fosse ritmo de férias, como aconteceu anteriormente. Com o Dorival Júnior aconteceu isso principalmente em 2022, né? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e nos últimos jogos, né, fez partidas pífias pelo Campeonato Brasileiro, perdendo jogos aí para times que estavam na zona de rebaixamento. Então, uma das principais características que o Felipe Luiz trouxe agora, e comentou isso no pós-jogo, é não permitir que o Flamengo o time fique totalmente apático no jogo, que o time não queira jogar, que o time entregue o jogo. Não, o time vai jogar com intensidade, vai fazer isso até o final. Bem, pessoal, o jogo que o Flamengo dominou completamente, todo o primeiro tempo foi dominante, como sempre, né, propondo o jogo, indo para cima. Inclusive, temos que elogiar a boa atuação do Wesley, que mais uma vez jogou muito bem e fez aí pelo menos duas finalizações muito boas, que fez o goleiro Walter, né, o goleiro do Cuiabá, trabalhar. O Wesley, pessoal, tá jogando muito, né? Você que acompanha o jogo certamente tem percebido a evolução absurda que o Wesley teve em relação ao que estava anteriormente, né? Tem evoluído muito nos últimos tempos para cá e tem evoluído muito mais agora com o Felipe Luiz na condição de treinador. Então fez uma boa partida, mais uma ótima partida, e no primeiro tempo ali praticamente forçou o Walter a fazer boas defesas. E aí o que acontece, né? No segundo tempo o Flamengo ali abriu o placar, né? Aliás, o Flamengo na verdade tomou o primeiro gol, né? Num ótimo passe do Clayson ali para o Derek, e aos 13 minutos o Flamengo tomou um gol, vamos dizer assim, de um vacilo, de uma bobeira na defesa, e principalmente do Fabrício Bruno. Pessoal, nós precisamos falar sobre o Fabrício Bruno. Muito mal o Fabrício Bruno, e eu não estou falando muito mal no jogo de ontem. Se você for pegar o recorte dos jogos que ele tem participado, até mesmo antes do próprio Léo Ortiz ser titular do time, por sinal o Léo Ortiz não jogou porque estava com a seleção, foi uma decisão do Felipe Luiz não colocá-lo como titular, e sim o Fabrício Bruno no lugar dele. Mas assim, pessoal, péssima atuação tem feito o Fabrício Bruno nos últimos jogos. E digo últimos jogos, repito, não só em relação ao Felipe Luiz, mas bem antes. A gente inclusive falava muito, eu particularmente, nos grupos que eu participo do Flamengo, criticava muito o fato do Tite não permitir, não colocar o Léo Ortiz como titular, né, na zaga do Flamengo, que notoriamente é o melhor zagueiro que a gente tem tecnicamente em tudo, né? E assim, uma coisa que inclusive ele até confirmou na entrevista coletiva para a seleção brasileira, ele confirmou que ele não se sente confortável atuando na condição de volante, uma coisa que o próprio Tite falou em uma entrevista anteriormente, lá quando ele falou que não colocou ele como volante, porque ele não se sentia bem, não se sentia à vontade, e ele realmente confirmou isso, que ele não se sentia bem, não se sentia à vontade para ser volante. Porque, pessoal, o lugar dele é na zaga.
e com muito merecimento. Mas parece que o treinador anterior tinha medo de modificar, de mudar, de tirar, porque o Fabrício Bruno não joga faz tempo. Uma coisa que chama atenção é a gente perceber que no jogo contra o Cuiabá, o Flamengo perdeu na velocidade. Fabrício Bruno perdeu na velocidade para o Derek. Pessoal, aquilo que quando ele chegou com toda a pompa no Flamengo, a primeira coisa que ele falou na entrevista coletiva foi isso. Que ele era um zagueiro veloz e que ele gostava, apostava corrida, desafiou inclusive atacantes a vencer ele na velocidade. Agora a gente não tem como saber se é uma questão física que ele está enfrentando, se ele está sentindo alguma coisa, alguma lesão que acabou causando alguma situação, algum desconforto, que fez com que ele perdesse aquilo que é a principal característica dele, que é a velocidade. Porque claramente no jogo ele perde em velocidade ali para o Derek e a equipe do Cuiabá abre o placar. Então ali o Flamengo leva o primeiro susto ali, né? Abre o placar. O Flamengo bem durante todo o primeiro tempo. Segundo tempo ali leva um gol ali no lance mais rápido, num contra-ataque que acabou expondo, né, a defesa do Flamengo. Porém o Flamengo acabou ali reagindo muito rápido, né? Reagiu rápido com o estreante Guilherme, né, que aproveitou uma boa jogada do Bruno Henrique, né, pela direita, e contou também, né, com a falha do Walter, né? Na minha opinião, o Walter falhou muito ali naquele lance, né? Ele chutou, ele fez a parte dele, né? Ele finalizou, porém o Walter também contribuiu, porque com uma mão só a bola acabou espanando e entrando nas redes do goleiro do Cuiabá, né? O Guilherme tem nada a ver com isso. Estreou o Guilherme, né? Um moleque garoto da base, estreou e fez o seu gol logo de cara, logo de estreia. Então o Flamengo empatou o jogo aí para, né, aliviar aquela tensão, porque o Flamengo merecidamente, quem acompanha o jogo sabe, merecidamente tinha que vencer esse jogo, pessoal. O Flamengo foi dominante, porém, aquilo que a gente fala, quem acompanha o podcast há mais tempo, lá no início, quando a gente fala de Flamengo, vai saber que eu falava muito isso anteriormente, falava muito sobre isso. Infelizmente, o Flamengo tem um problema, uma situação séria em relação a finalizações. Não consegue matar o jogo, não consegue finalizar o jogo, não consegue executar. Tá jogando bem, não consegue fazer gols, né? O goleiro agarra, enfim, não sei se falta capricho, ou se é má sorte, ou se os goleiros também, né, se agigantam, que isso é muito notório, para cima do Flamengo, né? Inclusive eu assisti o jogo aqui em Brasília, né? Eu até falei no podcast sobre mudanças na minha vida, que eu fiquei um pouco afastado, inclusive uma delas, uma boa mudança, foi eu ter mudado para Brasília. Estou em Brasília atualmente, moro em Brasília, e eu acompanhei o jogo do Flamengo contra o Criciúma aqui em Brasília. E eu percebi uma coisa impressionante, como realmente os goleiros crescem para cima do Flamengo. O goleiro do Criciúma fez uma defesa até esquisita, né? Quase atingiu ali o Léo Pereira num pé alto ali, quase com um golpe de karatê, fez uma defesa ali, assim, nunca tinha visto, né? Pelo menos pessoalmente, nem por vídeo, um goleiro faz uma defesa daquele jeito, com o pé, quase com um golpe de karatê, à altura assim, travessão. Eu até me assustei na hora, né? Eu tava no estádio vendo, me assustei na hora que eu vi a situação. Falei, caramba, que é isso? Não, mas assim, para ver o quanto os goleiros parecem que se agigantam quando enfrentam o Flamengo. Então o Walter estava defendendo bem, até que acabou falhando nesse lance, para nossa sorte, pro azar dele e pro azar do Cuiabá. O Imperial fez o lançamento ali pro Pita, que deixou o Léo Pereira sentado. Esse lance foi vergonhoso, quem assistiu, assim, foi ridículo esse lance. Deixou o Léo Pereira sentado, né? Driblou o Léo Pereira, humilhou ali e tal, fez o gol. Só que estava impedido. Eu mesmo na hora que eu estava assistindo o jogo, eu percebi, né, que assim, na hora do jogo não. Foi na hora do jogo? Não, foi na hora do replay, não lembro. Eu já percebi logo no replay. Eu já percebi que o atacante do Cuiabá tava ali impedido, claramente impedido no lance, né? Tava muito à frente ali do Léo Pereira. Ele tava ali à frente da linha do grande círculo ali do campo, né? No meio campo, no grande círculo do meio campo. Ele tava à frente. Então eu percebi na hora que eu vi o replay, eu nem fiquei tranquilo, não. Tá impedido. E de fato foi confirmado o impedimento, né, pelo VAR, né, tudo, né, que sempre é checado o gol. Foi confirmado o impedimento aí do atacante Pita, que para nossa sorte, para nossa felicidade, acabou não tendo o gol validado. E aos 47 minutos, né, do segundo tempo, Marlon, né, bobeou, Michel fez uma jogada pela esquerda e cruzou para o Matheus Gonçalves, que outra revelação, né, outra revelação da base do Flamengo, fez o segundo gol e decretou a vitória do Flamengo em cima do Cuiabá na Arena Pantanal. Então foi um jogo em que
os dois crias, né? Dois crias da base, acabou aí decidindo, tá? E é o que a gente pode até falar em relação ao Felipe Luiz, uma coisa importante. Vou finalizar aqui o panorama todo do jogo, pra gente falar no próximo bloco sobre a importância do Felipe Luiz em alguns aspectos, inclusive com a garotada da base. E com esse resultado, o Flamengo, já campeão da Copa do Brasil e classificado para a Libertadores 2025, chegou a 62 pontos e garantiu aí mais uma rodada entre os primeiros quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Então, com essa situação toda aí, o Flamengo permanece na linha ali entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e o Flamengo segue firme nesse final de temporada. Precisamos falar mais uma vez do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz e assim a sua estratégia, como eu falei no início no bloco anterior. Ele mesmo falou em entrevista coletiva que ele não daria descanso aos jogadores, não daria espírito de aquele clima de folga, clima de férias, não. Intensidade, é jogar intensamente, jogar tudo que pode, jogar tudo que sabe, tudo que é possível até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, é muito bom isso acontecer. Por quê? Porque a gente viu o Flamengo muito apático, né? Assim, durante todo o campeonato, todo ano é isso. Inclusive, até abrindo parênteses aqui, teve um debate, né? Curiosamente, teve um debate aí na ESPN de candidatos a presidentes do Flamengo. E uma coisa que o BAP falou, não tô aqui dizendo que sou a favor do BAP ou contra o BAP, eu assim não conheço, honestamente, não conheço muito a questão política do Flamengo, mas o BAP falou uma coisa muito importante, que o Flamengo tem que parar, o time tem que parar de só priorizar a Copa do Brasil e Libertadores e abandonar o brasileiro. Então uma das coisas que o BAP falou durante o debate foi isso, é justamente fazer com que o Flamengo dispute o Campeonato Brasileiro do início ao fim, seja campeão brasileiro, brigue pelo título brasileiro todo ano, que é um absurdo. O Flamengo todo ano é isso, abandona o brasileiro, chega no final, tem que ficar desesperado para correr atrás. Esse ano, mais uma vez, contou com a sorte, teve mudança de treinador, Felipe Luiz assumiu muito bem, o time conseguiu corresponder, e na verdade não foi só corresponder não, a gente ter a consciência de que a nossa caminhada não foi tão difícil, tá? Os times que a gente enfrentou não foram tão difíceis. Talvez o mais difícil tenha sido o Atlético Mineiro, que por mais difícil que seja, na final tomou de 3-1 no Maracanã. E levou 1-0, levou um amasso e 1-0 na Arena MRV. E a gente foi campeão lá. Mas a gente outra vez contou com a sorte. Ano passado aconteceu a mesma coisa, só que a gente levou azar. O Flamengo abandonou o Brasileirão. O que aconteceu? Ficou sem Brasileiro, ficou sem Copa do Brasil e ficou sem Libertadores. Não ganhou nada. O Tite teve que chegar, como falei no episódio anterior, para tentar pelo menos classificar para a Libertadores. Porque todo ano o Flamengo, basicamente, ele entra aleatoriamente para brigar por títulos aleatoriamente, de maneira aleatória. Não existe ali um planejamento para o Flamengo ser campeão brasileiro e buscar uma Copa. Então, obviamente, o que a gente pensa como torcedor do Flamengo é priorizar o quê? O Brasileirão e priorizar a Libertadores. Se a Copa do Brasil vier, beleza, perfeito. Mas o principal, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Esse tem que ser pelo menos todo ano a prioridade do Flamengo. Porém, a gente sabe, né, quando se trata de questão financeira, a Copa do Brasil é de alta prioridade porque ela premia muito bem. Até mais, né, pelo menos em tese, dizem que acontece, ele premia até mais que o próprio Campeonato Brasileiro. E é uma premiação de tiro curto. Você joga ali poucos jogos eliminatórios e consegue chegar numa final e ser campeão jogando bem pouco. Ao contrário do Brasileirão, tem que jogar aí inúmeras rodadas, né? Mais de que 30, acho que são 39 rodadas, salvo engano,
38 rodadas, né, do campeonato para poder ser campeão brasileiro. Então assim, é muito mais fácil, muito mais conveniente jogar o quê? 16 jogos, né? 16 jogos ou 14, sei lá, 12 jogos para ser campeão, do que você ter que jogar toda uma temporada para ser campeão em pontos corridos como o Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa que o Felipe Luiz deixou bem claro é que ele não vai permitir que o time deixe, né? Jogue de qualquer maneira, jogue de qualquer jeito, jogue como se tivesse acabado, jogue como se tivesse de férias, negativo. Ele deixou bem claro que vai cobrar do time força total, exige totalmente que o time ele continue na briga, na disputa até o final. Brigar até o final, não vai permitir que o time se acomode. Então isso é muito importante, é muito bom ver o treinador fazer isso. E espero que a próxima diretoria que assuma, seja quem for, seja a oposição, seja a situação que está atualmente como diretor, como gestor do Flamengo, que mantenha o Felipe Luiz e, mais do que isso, tenha pulso para colocar o Flamengo, para priorizar Campeonato Brasileiro. Porque é muito fácil dizer que o técnico não prioriza. Na verdade, se você analisar bem o panorama do Flamengo, você percebe o seguinte: todo treinador que vem pro Flamengo, ele faz o quê? Ele prioriza Copa do Brasil e Libertadores. Todos. Pode ver todos que vieram, que disputaram esse período entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, todos vão lá e de alguma maneira vai lá, vamos poupar contra aqui no Campeonato Brasileiro. O time tá faltando um ponto para ultrapassar o adversário, para assumir a liderança, poupar o time geral. Isso não existe. Não estou dizendo que não deva poupar, porque, claro, a gente sabe que são muitas competições, a data FIFA é muito complicado, a data CBF, na verdade, é muito complicada, é jogo em cima de jogo, mas dá para fazer planejamento de você colocar um time misto, né? Agora, sim, você jogar não, colocar só a base para jogar, ou só os reservas para jogar de qualquer maneira. O que aconteceu muito esse ano. Esse ano o Flamengo ficou a poucos pontos de encostar no Botafogo, e aí a diretoria, vamos dizer o técnico, mas certamente com o aval da diretoria, vai lá e poupa o time inteiro e perde para o São Paulo no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, acaba abandonando, deixando para trás o Campeonato Brasileiro. E a verdade percebe que isso é estratégia da própria diretoria. Não dá para dizer que a culpa é do treinador somente, porque se tem uma diretoria, existe uma diretiva, e essa diretiva que vai dizer se é para poupar, se não é para poupar, qual a prioridade. Porque eu duvido muito que um treinador simplesmente faça na cabeça dele, diga, não, olha, eu não quero disputar o Campeonato Brasileiro, eu quero só Libertadores e Copa do Brasil. Duvido. Isso aí certamente tem o dedo da diretoria. E tanto tem que o BAP fez essa menção. Se o BAP não faz essa menção, a gente poderia dizer, não, isso é a cabeça do treinador. Mas se ele mencionou como diretor, né, como um presidente do Flamengo, ele priorizaria o Campeonato Brasileiro, significa dizer que a atual diretoria certamente, e alguém que está lá dentro deve saber disso, não prioriza o Campeonato Brasileiro. E a gente vem todos esses anos aí sem conquistar brasileiro. Botafogo pode ser campeão esse ano, não sei porque tá pipocando pra caramba, pode ser que não seja mais uma vez, mas o Palmeiras mais uma vez tá aí concorrendo para ser campeão brasileiro de novo. Então aí, será que mais uma vez vai ser tricampeão Palmeiras? Mas por quê? Por causa da incompetência da diretoria do Flamengo, que prioriza Copas, faz um trabalho assim aleatório, como a gente falou, que a gente teve sorte esse ano, poderia ter sido diferente, poderíamos ter sido eliminados nas semifinais, poderíamos perder a final, porque tudo pode acontecer em mata-mata. Então assim, olha só o absurdo que o Flamengo se sujeita quando se coloca nessa situação. Então, algo que a gente deveria pensar um pouquinho mais. Que eu acho que a diretoria que entrar, independentemente, mais uma vez repito, situação ou oposição, deveria pensar sobre isso. E o Felipe Luiz mostra que ele vai colocar o time para jogar até o fim. Então isso é louvável da parte do Felipe Luiz. Outra coisa para falar de Felipe Luiz também é ele explorar a base. Uma coisa que eu estava esperando muito, esperei muito e vejo que ele está fazendo aos poucos. Explorar a categoria de base do Flamengo. Ainda mais que ele conhece os jogadores da base. Ele treinou a base, foi o primeiro trabalho dele, foi treinar a base. Então ele conhece os jogadores da base, conhece os meninos da base. Certamente ele vai fazer esse trabalho de integração, está fazendo. Deu mais oportunidades
pro Matheus Gonçalves, que marcou gol, inclusive, como a gente acabou de falar anteriormente no bloco anterior. Guilherme também estreou fazendo gol. Então é dar oportunidade para essa galera, para esses moleques da base, para poderem mostrar o que são capazes. Até porque também o Flamengo precisa cumprir metas de vendas, né? Existe questão financeira. O Flamengo comprou, né? Certamente você está sabendo nessa altura sobre isso. Comprou o terreno para poder fazer o estádio, construir o estádio. E o Flamengo acabou tendo que gastar um valor muito alto. Então vai ter que fazer uma readequação do seu orçamento, porque a gente sabe que o time não tá como antigamente, o time tá no vermelho e tudo, mas a gente sabe que tem que ter todo o cuidado. Por quê? Porque se o time se descontrolar em dívidas, pode se afundar. E houve um gasto muito alto ainda esse ano para poder comprar o terreno. Então imagina o que pode acontecer se tiver essa questão toda aí, um gasto que supere toda a questão financeira. Então, uma das principais estratégias é fazer venda de jogadores na base. Então, talvez também seja uma estratégia do Felipe Luiz colocar jogadores que possam também ser rentáveis aí a médio, curto, médio prazo, para poder vender e também fazer uma reposição ao caixa do Flamengo. Então, mas de todo modo, é importante lembrar que é muito bom ver o Flamengo aproveitando os jogadores da base. Muito bem, estou aqui para finalizar mais um episódio de podcast. Estamos de volta aqui, episódio de volta após um tempão aqui fora dos holofotes, fora dos microfones. Pretendo voltar, tá, pessoal? Pelo menos uma vez na semana fazer um episódio de podcast. Para isso eu preciso do seu apoio. Preciso que você siga o nosso podcast na sua plataforma preferida, que você inscreva-se no canal, ative o sininho, que você comente, engaje e compartilhe com aquele amigo ou amiga que é torcedor do Mengão Queridão. Um abraço para você, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, valeu e até mais.